Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O livro que estamos tratando, você já sabe, é Evolução em Dois Mundos. Hoje iniciaremos o capítulo 17. Então, você que está acompanhando, não esqueça de já deixar preparado o material para suas anotações, lápis, caneta, ou um pedaço de papel, um caderno, para você ir seguindo. E também, não se esqueça de que nós fazemos cada capítulo dividido em duas partes, para termos tempo de poder esmiuçar, de poder meditar, de comentar coisas importantes, porque o programa Espírito da Letra não é um programa de leitura, é um programa de aprofundamento. É um programa que vai procurar tirar da letra aquilo que às vezes a gente não percebe. E para isso nós não podemos ter pressa. Daí então, você encontrar, a partir do capítulo 5º, se não me engano, desta obra, os nossos programas dividindo o capítulo que estará sendo abordado em duas partes. E com isto, nós teremos a possibilidade de fazer o resumo, de comentá-lo, depois ler o texto original, também fazer comentários, sem atropelo. Portanto, agora nós vamos dar início ao capítulo que vai falar sobre a mediunidade e o corpo espiritual. E, como costumamos fazer, nós vamos começar a leitura através do resumo. Fazemos um breve resumo de cada subtítulo e assim fica mais fácil da gente entender o núcleo do que André Luiz está falando nesse tópico. Então agora, acompanhe comigo a leitura deste primeiro subtítulo. Vamos lá. O título que estamos tratando aqui é A Aura Humana. André Luiz, neste trecho, explica que todos os seres vivos possuem uma estrutura esférica, como se fosse um campo, uma bola de energia, que emana essa energia, ela nasce das radiações celulares, constituindo verdadeiro tecido de força. O homem, neste contexto, não é? Nele, no homem, esse halo energético é bem mais complexo. Porque você está vendo que André Luiz fala que esta atmosfera existe em todos os seres vivos, como consequência natural das células. Porém, no homem, esse halo, este campo, ele é bem mais complexo. E é um campo fotossensível, ou seja, a luz muda constantemente. Ela é muito facilmente alterável pela expressão daquele que está representando o núcleo desse campo elétrico. E neste campo fotossensível é onde ficam plasmados os pensamentos e os sentimentos. Ele é conhecido como corpo vital ou duplo etérico, uma cópia luminosa da criatura. Por ela, o pensamento circula e se reflete, mostrando o estado íntimo do ser e sua evolução. É o que se conhece como aura humana, que penetra o corpo e se expande dele como um campo ovoide ou uma esfera luminosa da alma, chamada, por André Luiz, de fotosfera psíquica. Foto é luz, esfera é o globo e psíquica é da alma, é onde a alma se expande, onde a alma se projeta, onde a alma é representada no seu estado emocional, no seu pensamento, retratando nesse local os pensamentos em cores e imagens que representam nossos objetivos, nossas escolhas, sejam elas boas ou más. E você está vendo aí que nós temos um vídeo, nós já apresentamos esse vídeo lá no começo dos nossos estudos, e eu vou mostrar para você em imagem, uma imagem muito bem organizada, muito bem feita pelo Instituto Brasileiro de Benemerência e Elevação do Ser, o IBS. Eles fizeram vários vídeos interessantes, e ali você vai encontrar
este vídeo que retrata de forma bastante precisa isso que André Luiz está dizendo nesse primeiro subtítulo. Vamos ao vídeo. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Veja que interessante, porque em imagens nós temos bastante informação. E depois de nós termos visto isso, vamos ver aquilo que André Luiz escreveu no original. Acompanhe comigo os slides do texto do livro, A Aura Humana. Vamos lá. Considerando-se toda célula que está viva, que está em ação, como uma unidade que tem essa vitalidade, como se fosse um motor microscópico, em conexão com a usina da mente, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitam radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias, de associações funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear como tecidos de força, em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres vivos, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético, que lhes corresponde à própria natureza deles. No homem, porém, semelhante projeção surge, aparece, se demonstra profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo que o homem já desenvolveu, que, em se ajustando às emanações do campo celular, este pensamento contínuo, modelam nele, ao derredor da personalidade, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo. Alguns chamam de duplo etérico, de algumas dessas escolas espiritualistas, é o nome que eles dão, que é uma duplicata mais ou menos radiante da pessoa, da criatura. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se reveste, do que o homem se entraja, circula o pensamento, colorindo essa túnica
com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações, os anseios e também os quadros que o pensamento, que o homem improvisa antes de emiti-los no rumo dos objetos e das metas que ele propõe atingir, que ele está demandando. Então é um campo onde nosso primeiro pensamento começa a aparecer. Antes que a gente ponha a mão à massa, antes que a gente vá fazer aquilo dar certo, mas ele já fica plasmado neste campo, nessa túnica de energia luminosa. Continua André Luiz nos explicando. Nesse local aí, nós temos, nessa conjugação de forças físico, químicas e mentais, a aura humana, própria de cada indivíduo, interpenetrando o indivíduo, entrando nessa região densa do corpo, ao mesmo tempo que parece sair dele à maneira de um campo ovoide, não obstante ser um pouco irregular. Ela não é um ovoide perfeito, ele tem uma expansão, vai mais para um lado ou menos para o outro, valendo por espelho, tendo como essa função, sendo um espelho sensível, onde os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se mostram, se evidenciam, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhança, como um cinematógrafo comum, como o aparelho que projeta imagens. Quando essas imagens perduram, quando elas se sucedem, aquilo ganha vida, também como é o cinema. Aí ele continua explicando. Fotosfera psíquica, entretecida, construída de elementos dinâmicos, que é a definição que ele faz a respeito desse estado vibratório, Ela é construída desses elementos e atende a essa variação cromática, essa variação de cores, de acordo com a onda mental que emitimos. E demonstra, nos retrata todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos, a escolhas enobrecedoras ou deprimentes. Nossos sonhos, nossos projetos e nossas decisões ficam plasmados aí em colorações, em imagens, em movimento. Olha que interessante. Aqui vemos aquela descrição que foi feita no vídeo e que o resumo também trouxe para você de uma forma mais mastigada. André Luiz está explicando exatamente que em nossa volta plasmam em imagens os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Já pensou se a gente fosse filmado? Quando você encontra aquela amiga ou aquele amigo que você não gosta, que você acha antipático, que você fala mal pelas costas, mas que quando você encontra, oi amigo, que saudade, sabe aquela conversa? Já pensou se tivesse sendo feito um filminho da nossa imagem em volta de nós? Você com aquela cara de demônio, desgraçado, você não presta, seu vagabundo, e aquele sorrisinho falseta. Amigo, ai amiga, que bom, saudade de você. Seria... E nós vamos ver isso, hein? Nós vamos ver essa situação acontecendo quando a gente sair da Terra, não é mesmo? Então, esse foi o primeiro subtítulo. Agora nós vamos para o subtítulo Mediunidade Inicial. Ele vai nos explicar coisas muito interessantes a respeito desta existência deste campo e como é que pode surgir esse fenômeno chamado mediunidade inicial. Vamos ao resumo. Desse campo energético, como uma plataforma pessoal que se comunica com todos os campos eletromagnéticos, ferramenta do espírito. Então você vê, a plataforma nesse campo energético é a ferramenta que o espírito utiliza. Nós somos vistos e somos examinados
pelos espíritos superiores, somos sentidos e reconhecidos pelos espíritos que estão no nosso nível evolutivo e somos temidos e hostilizados ou amados e ajudados por espíritos inferiores a nós. Então, todos estes tipos de espíritos identificam em nós o que nós estamos sentindo, pensando e querendo. Os superiores nos ajudam, os que estamos no mesmo padrão se sintonizam em ideias semelhantes, e os que estão abaixo de nós ou nos odeiam, ou nos admiram, nos endeusam. Porque eles estão vendo nossa estrutura vibratória. Continua o resumo. É nessa couraça vibratória que teve início espontaneamente o processo de intercâmbio, de troca, conhecido como mediunidade. É nesse campo que a mediunidade começa a se improvisar, começa naturalmente a existir. Consciências boas atraíam espíritos bons, que ajudavam aqueles a se elevarem. Então, espíritos bons eram atraídos pelas pessoas de consciências boas, pelos espíritos vibratoriamente falando em sintonia. Enquanto que os homens rebeldes, aqueles difíceis, aqueles que não aceitavam a lei divina, aliciavam entidades igualmente rebeldes, atraídas por esse campo magnético, estabelecendo então a polarização. A polarização quer dizer a colocação em dois polos, o bom e o mal, a luz e a treva. Então está aí, estabelecendo a polarização entre bem e o mal, entre a luz e a sombra. Com isso, as ondas do pensamento se atraíam em razão da frequência, da natureza e objetivo, formando-se núcleos de progresso para uns e também campos de troca entre almas estacionárias. Uns progrediam porque também estavam envolvidos por bons espíritos que os queriam ajudar, enquanto que outros estavam reunidos em campos onde eles trocavam essas informações de ficarem parados, de não quererem mudança, de usufruírem das mesmas situações de dependências. Então ele está dizendo, olha, formavam então núcleos de progresso para uns e campos de troca entre almas estacionárias, representados, no primeiro caso, por institutos, colônias espirituais de trabalho positivo, e no segundo caso, campos umbralinos e associações trevosas, estabelecendo obsessões lamentáveis, ampliando-se em crimes ou enfermidades mentais variadas. Foi por isto, foi dessa maneira, a intuição, aquilo que foi atração energética, através da intuição, ela foi a primeira forma de troca mediúnica, valendo-se, seja da proximidade entre criaturas afins, seja a distância, através do trabalho da telementação, que é a emissão mental de longe, através da projeção da força mental, como acontece modernamente nas ondas do rádio e da televisão. Com isto, nós observamos que André Luiz está explicando essa maneira de algo que estava naturalmente como consequência da expansão eletromagnética das células, criando um campo eletromagnético luminoso e sensível, fazendo com que os outros percebessem e fossem em busca daqueles que estão demonstrando suas necessidades ou seus esforços. E quando isso acontece na nossa vida, você observa uma pessoa e esta pessoa apresenta-se com uma roupa. Vamos imaginar que você tenha um grupo de homens ou mulheres vestidos normalmente, com roupas comuns. Você não sabe quem eles são. Porém, você observa que um deles apresenta um lenço com um símbolo pendurado no pescoço. Você conhece aquele símbolo?
é um símbolo que é usado por pessoas que, vamos supor, por hipótese, fazem parte de um grupo de escoteiro. Ele não está vestido de escoteiro, mas ele tem um lenço com um símbolo que você conhece, porque você também já foi escoteiro, ainda é. Então você, dentre todos os que estão lá, essa pessoa você sabe que parece ter uma ligação com o escotismo. Então você vai devagarzinho, cumprimenta todo mundo, chega nela, que lenço legal esse, como que você conseguiu? Ah, não, meu irmão é escoteiro, ou eu frequentei o escotismo quando eu era mais novo. Ah, que bacana, você é escoteiro. Pronto, você estabelece o quê? Uma sintonia. Por aquilo que você está vendo. Nós estamos fazendo isso durante a vida física. E não só no escotismo, com roupas ligadas a religiões, com maneiras de vestir. Quantas vezes você não vê uma pessoa passeando pelo shopping e pelo modo de ela se trajar, você diz, essa pessoa deve ser evangélica. Porque, naturalmente, os evangélicos não cortam o cabelo, ficam com o cabelo comprido, fazem aqueles birotes na cabeça, andam de saia, as mulheres andam de saia. Então, existe um perfil que atrai ou que define, e isso é que André Luiz está explicando. Nessa mediunidade, isso aconteceu de forma natural. Você, quando vê uma pessoa com o lenço do escotismo, ou quando você vê uma pessoa com um determinado traje, que você conhece mais ou menos, intuitivamente você pensa, opa, intuir, vai dentro de você. Essa pessoa deve ser daquela agremiação. Então, você percebe que isto gera a afinidade, gera um interesse. Ou então você se afasta, porque você não gosta daquilo. Por isso que este campo vibratório produziu exatamente essa polarização. Os que tinham interesses positivos se reuniam, e os que não tinham, os que tinham interesses negativos, também. Agora nós vamos ver o texto do André Luiz. Vamos lá. Mediunidade inicial. A aura é, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda comunicação com os caminhos alheios. Antecâmara, ferramenta, antecâmara, o escritório do espírito. Ali ele chega com esses recursos dessa plataforma para poder comunicar-se, que é a antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual nós somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, somos sentidos e reconhecidos pelos nossos afins e somos temidos e hostilizados ou amados e ajudados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras, para as simpatias ou as repulsões fundamentais. É através dessa couraça, dessa armadura vibratória, uma espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como uma faculdade, um atributo do homem encarnado, para se corresponder com os homens liberados do corpo físico. Essa obra de troca, de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque, pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíram para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros da retaguarda. E os homens rebeldes à lei divina aliciaram, atraíram a companhia de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra, que se combatem na própria terra. Pelas ondas de pensamento, a se enrolarem, a se misturarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência e trajeto, natureza e objetivo,
encontraram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em que homens nobres assimilaram as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de associação, de simbiose, em que almas estacionárias se prenderam mutuamente, desafiando inutilmente os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se ampliarem sempre novas nas teias do crime ou na causa complexa das enfermidades mentais. A associação para o bem ou para o mal. A intuição, continua o texto, foi por esse motivo o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las, para transformá-las no trabalho sutil da influência mental ou a telementação, nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de redemoinhos mensuráveis de força mental. Assim como na atualidade, o redemoinho eletrônico transmite em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes, em comunicação recíproca na radiotelefonia e na televisão. Então aqui nós temos aquela explicação, e é interessante você pensar o seguinte: quando ele fala de mediunidade iniciante, nós não estamos falando da mediunidade hoje, não estamos falando da mediunidade do século XIX, nós estamos falando dos primeiros contatos humanos, lá pouco depois da caverna, quando essa intuição, já existindo o campo eletromagnético, ela podia já captar e emitir esses sinais. Lá no capítulo 5º, nós vemos, ou capítulo 6º, na parte final, nós vemos aquela explicação de André Luiz, falando exatamente sobre a emissão. Capítulo 6º. Quando o homem, ele venceu as etapas do hominídeo e se transformou em homem do paleolítico, com o pensamento contínuo, depois de 15 milhões de séculos, ou 1 bilhão e 500 milhões de anos, ao estabelecer-se assim como ser pensante, mesmo em fase embrionária da razão, ele pôde lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Ele começou a plasmar e enviar informações para o espaço cósmico. Capítulo 6º, parte final. É exatamente isso. A ação energética e o pensamento produzindo essa atração, fazendo com que já naquela época, mesmo no estado primitivo, começasse a haver a aproximação de entidades no mundo invisível que estivessem no mesmo padrão, seja no bem, seja no mal. Interessante, não é mesmo? Vamos agora para o subtítulo Sono e Desprendimento. Neste subtítulo realça-se aqui a etapa do descanso físico, o sono, não é? Possibilitando o recarregamento das células corporais e permitindo ao espírito certa liberdade em relação à matéria. Informa André Luiz que esse processo foi sendo repetido e foi sendo automatizado ao longo dos milhares de anos, após a aquisição do pensamento contínuo pelo espírito, que aprendeu, graças à separação definitiva, a morte física, porque nós íamos e voltávamos, com essa separação definitiva, o homem foi treinando, graças a esse despertamento ou desse desprendimento parcial, desprendimento total, aliás, ele foi treinando a sua capacidade de realizar esse desprendimento parcial durante o sono. Então, se na morte o corpo vencia a sua etapa de vida e o espírito era libertado para voltar definitivamente ao plano espiritual, ele saía e voltava, saía e voltava. O que acontece aqui é que, graças a esse processo, ele passou a perceber que durante
a matéria adormecida, durante o período de sono, o espírito podia sair também. Só que ele voltava. Ele começou então a treinar, a automatizar esse processo de sair e voltar, que é o que ele está explicando agora. Vamos voltar lá no nosso resumo, vamos ver. E ele percebeu então que era possível realizar o desprendimento parcial do perispírito durante o sono, mantida a ligação com o corpo físico, através dos chakras, e não rompendo para sempre, como era a morte. No princípio, quando isso começou a acontecer, a alma não se afastava muito para longe do corpo, permanecendo nos arredores dele, deste corpo, como se fosse o cavaleiro que desce do cavalo, para que este se alimente no pasto, ou que este também descanse, enquanto ele, cavaleiro, repousa junto do cavalo, pensando nos seus problemas, nas suas inquietações, nas suas necessidades e nos seus desejos. Esse foi o processo do desprendimento que o sono possibilitou parcialmente para que o espírito pudesse perceber que ele está vivo, que não precisa morrer o corpo, ele pode sair e pode voltar. Agora nós vamos ver o texto do livro Evolução em Dois Mundos, o texto de André Luiz. Vamos lá. Sono e desprendimento. É importante, contudo, ressaltar que, em se iniciando a criatura na produção do pensamento contínuo, o sono adquiriu para ela uma importância que a consciência, em processo evolutivo, até ali não havia conhecido. É preciso descansar, porque o pensamento contínuo cansa a mente. As células ficam extenuadas. Então, dormir é importante. Usado instintivamente pelo elemento espiritual como um recurso reparador no refazimento das células em serviço, esse estado fisiológico, o sono, acarretou novas possibilidades de realização para todos aqueles que se consagrassem a um trabalho mais amplo de desejar e mentalizar. O homem está aprendendo a fazer isso, a querer e a criar ideias. Então a todos estes, o sono possibilitou um momento de inovação quando sai do corpo. Ele continua explicando aí. Desejando livrar-se do cansaço físico, após determinada cota de tempo, no esforço da vigília diária e, por isso mesmo, entregue ao relaxamento muscular, o homem operante, o homem indagador, adormecia com aquela ideia fixada nos serviços da sua preferência, nos serviços da sua predileção. Amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como ele havia aprendido devagarzinho, o desprendimento definitivo, né? Quando ele aprendeu a desprender-se definitivamente nas operações da morte, ele foi ensaiando o desprendimento parcial agora, a saída do corpo sutil durante o sono, desenfaixando-se, libertando-se do veículo de matéria mais densa, o corpo de carne, embora sustentando-o. Apesar dele estar fora, ele mantinha o corpo aquecido, o corpo vitalizado, ligado a ele, ao espírito, por laços fluídico-magnéticos, que se dilatavam levemente dos plexos daqueles centros de força e, com mais segurança ainda, saíam da fossa romboide, que é onde se localiza o diencéfalo, lá no interior do cérebro. Iniciado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesma o descanso temporário para auxiliar as células esgotadas pela tensão do pensamento, isto desde as eras remotas em que o pensamento pôde ser articulado com fluência e continuidade, a mente permanece através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta, grudada ali ao veículo físico. A maneira
de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região, em complicada viagem, dando-lhe oportunidade ao animal para que se recupere e possa comer, possa pastar, enquanto que ele, o cavaleiro, se recolhe ao próprio íntimo, ensimesmando-se, meditando sobre si mesmo, para refletir ou imaginar de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Olha que interessante. Ele está treinando então sair do corpo. Já aprendeu que a morte rompe os laços, mas que durante o sono os laços ficam mais tênues, a matéria está descansando, ele pode sair e manter a ligação. Agora a gente vai para o subtítulo Aspectos do desprendimento. Vamos lá, ele vai aprofundar essa ideia. No sono, a mente plasma as ideias que nutre, produzindo o quê? Os sonhos. Lembram das imagens que ficam plasmadas no perispírito? Então, se o indivíduo está com a mente pensante, desejando realizar, isso vai ficar plasmado. Então, no sono, a mente plasma as ideias que nutre, produzindo sonhos agradáveis, em que retira da memória o conteúdo dos seus desejos. Ele está se lembrando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho vontade. Então, isso plasma-se, ele se lembra no sonho dessas buscas, preparando-se para a concretização daquilo que no íntimo ele deseja mesmo. Isso se faz ao mobilizar os recursos ópticos do seu centro coronário. O nosso chakra coronário, aquele que fica no alto da cabeça, ele possui uma capacidade de visualização muito grande. Então, o recurso óptico do centro coronário é usado através dessa visão superior contida no diencéfalo, que é capaz de ver os pensamentos que surgem no seu íntimo. Também durante o sono, pode recolher, pode identificar o resultado dos seus excessos. Tanto no campo das vísceras, comeu demais, bebeu coisas que são agressivas, quanto dos nervos viciados pela licenciosidade ou pelo pesar do remorso em face dos erros cometidos, acumulados nas lembranças. Então, também durante o sono, ele vai ter sonhos que estarão ligados às questões químicas do seu organismo ou às questões do seu peso de consciência. Nesses momentos, a mente sofre também a influência de outros espíritos, atraídos pelos quadros estampados na sua aura, para ajudá-lo a reerguer-se ou para sugar-lhe as energias ou sugerindo ideias infelizes em resposta à preguiça ou à intenção maligna, criando-se um consórcio psíquico, uma união de forças similares, um consórcio psíquico inferior que estimula a manutenção da criatura nos mesmos estados de abatimento ou de inferioridade moral das forças sombrias. Até este ponto, a mente encarnada age apenas como espectadora, ela está assistindo tudo isso. Porém, o pensamento contínuo atua ao longo do tempo, carreando consigo esses miasmas mentais, ou assimilando as boas sugestões, assim como um pequeno riacho arrasta a terra por onde passa e carrega as pedras soltas que se vão lapidando no decorrer dos dias. Com a repetição das experiências do sono, o perispírito vai lentamente descortinando novos caminhos e aprende a conduzir melhor sua corrente mental através dessa parcial liberação da matéria. Agora nós vamos para o texto original, Aspectos do Desprendimento. Acompanhe a leitura. Dessa forma, aliviando o controle sobre as células que a servem no corpo carnal, a mente se volta no sono para o refúgio de si mesma,
plasmando na onda constante de suas próprias ideias as imagens com que ela se satisfaz, nos sonhos agradáveis, em que retira, em que saca da memória a essência de seus próprios desejos, fortalecendo-se na antecipação ou na antecipada contemplação dos painéis ou situações que ele deseja concretizar. Para isso, ele mobiliza os centros do núcleo da vida superior no diencéfalo, de vez que aí as qualidades essenciais, essencialmente ópticas, do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento, do relaxamento físico. O corpo já não está mais atento, está descansando. Ele possibilita que durante esse estado, no silêncio do desnervamento transitório, todos os pensamentos que lhe emergem do seio possam ser plasmados, possam ser visíveis. Noutras ocasiões, no mesmo estado de isolamento, de solidão, do sono, recolhe no curso desse descanso os resultados dos seus próprios excessos, padecendo a inquietação, a perturbação das vísceras ou dos nervos injuriados, dos nervos agredidos pela sua rendição à licenciosidade, à depravação, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que se lhe amontoam as próprias lembranças. Numa e em outra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados que, evoluídos ou não, lhe visitam o ser, atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura, que aparecem no seu entorno, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinada à elevação de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes quando, pela própria ociosidade ou intenção maligna, adere ao consórcio psíquico de tipo aviltante, de tipo humilhante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas, pelas quais se entrega a temíveis contratos ou contatos com as forças sombrias. Mas, dessa posição de espectador à função de agente, ele está assistindo e pode passar à função de quem atua, existe apenas um passo. O pensamento contínuo, em fluxo incontrolável, desloca-lhe a organização celular do perispírito, à maneira do córrego que, em sua passagem, desarticula a gleba, desarticula a terra em que desliza todo um rosário de seixos, de pedras. E assim como os seixos, essas pedras soltas, seguem na direção da corrente, se lapidando no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha, de início, o impulso da corrente mental que por ele extravasa, conscienciando-se muito vagarosamente no sono que lhe propicia a meia libertação. Ele vai então tomando conhecimento, e aí começa a perceber outros caminhos ou outras possibilidades. Então, esse é o caminho natural dessa ligação da mediunidade com o corpo perispiritual. O sono é uma dessas portas tão importantes para gerar toda esta conexão do ser com ele mesmo e do ser com os outros que estão à sua volta. Nós não terminamos o capítulo. No próximo programa nós vamos para a segunda parte dele. E eu espero que você possa estar acompanhando e possa também desfrutar das belezas que André Luiz nos apresenta nessa obra tão profunda e tão cheia de revelações. Eu aguardo muito por você no próximo programa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Até lá e muita paz.